Pega a tua Bíblia, abra ela no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Enquanto vamos abrindo, você que nos acompanha agora, seja muito bem-vindo à noite mais inspirada de São Paulo. Se você está assistindo esse vídeo agora, de alguma maneira Deus te alcançou e eu sei que Ele quer falar ao seu coração. Multiplique isso com mais 5, 10, 20 pessoas. Você pode agora mandar esse link para alguém. E a mensagem que eu vou entregar nos próximos minutos pode mudar a sua história de vida ou a história de vida de alguém próximo a você. Faça isso agora, que Deus te abençoe. Já deixa o seu comentário aqui. Deus tem uma palavra para a tua vida. Quantos se sentem abençoados por estar neste lugar? Há 27 anos eu celebro esta reunião de quinta-feira em Suzano. Deus foi nos dando graça ao longo de todos estes anos. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio e como Ele tem nos abençoado. E eu quero liberar algo sobre a tua vida nesse dia tão especial. Deus quer mudar a tua mentalidade para que você avance para um outro tempo. Mentalidade de gafanhoto, mentalidade de medo, mentalidade da caverna. Não mais, você vai sair do buraco e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Você é um Jerubaal. O que é um Jerubaal? É aquele que derruba Baal. Baal se levantou, foi para cair, e Deus vai usar alguém para derrubar esse Baal aí hoje. A Bíblia diz que os filhos, os midianitas invadiam a terra, e eles vinham como enxames de gafanhotos, corroendo, consumindo toda a riqueza de Israel por 7 anos, tirando ânimo, tirando coragem, tirando a autoestima, tirando a alegria, tirando o prazer produtivo, tirando a expectativa de vida. Eu vim dizer para você aqui, ó, levante a mão. Deus vai curar muita gente que estava ferida por um tempo de maré ruim, por um tempo de lutas e adversidades. Deus vai acalmar esse mar, Deus vai repreender esse enxame de gafanhoto, Deus vai trazer vitória contra este levante do inimigo em nome de Jesus. Segure na mão de alguém e diga assim: você vai trazer vitória para a tua casa, você vai trazer vitória para a tua família. Diga: o Deus de Gideão é o teu Deus. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar? Alguém pode dar glória a Deus neste lugar? Repete comigo: Gideão, homem comum. Nós não estamos falando de um guerreiro extraordinário, nós estamos falando de um nobre com poder, nós não estamos falando de alguém com habilidade especial, nós estamos falando de alguém que decidiu não entregar os pontos, de alguém que decidiu que ia malhar trigo no lagar, que ia fazer o que pudesse para salvar o pão da família. Tem alguém aqui que está fazendo o que pode para salvar o pão da família? Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente assim. Capítulo de número 6, verso de número 11. A gente já vai adiantar, você já está inteirado da história. Por 7 anos, os midianitas invadiram a terra e um homem chamado Gideão decidiu que ia salvar o pão da família. Quando alguém toma uma decisão em direção à sua família, pode acreditar, Deus é contigo. Deus é contigo. Verso 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão,
Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o Senhor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Diga glória a Deus. Olhe para mim. Por 7 anos, Midian assolou Israel. O número 7 na Bíblia tem um significado muito importante, que é o significado do completo, do acabado, do terminado, do pronto. Deixa eu te dizer, aquilo representava um ciclo que se fechava. A gente não sabe. Amém. 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 Aquilo representava um ciclo que se fechava. Vocês vão ficar rindo olhando para mim, né? Era só mais um dia. A gente não sabe que dia que as coisas vão mudar. Eu vim pregar para você. Continua. Tem uma hora para o jogo virar. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Continua. Tem uma hora que as coisas vão acontecer. Eu não sei quando é que o seu ciclo se fecha, mas eu sei que uma hora se fecha. Gideão não sabia que aquele era o dia para o ciclo terminar. Mas o segredo foi que Deus encontrou ele trabalhando. Encontrou ele querendo salvar o pão. Encontrou ele querendo salvar o pão da família. Irmão, sai para o teu dia comum, que um dia o extraordinário acontece. O problema de muita gente, eu já preguei isso esses dias, e o Senhor está aqui nos ajudando a rever. Ei, sai para o dia comum, que um dia você encontra o extraordinário. Sabe qual é o problema que eu vejo de muita gente? É que ele está tentando encontrar o extraordinário, sem seguir a rotina dos dias comuns. É na rotina dos dias comuns que o extraordinário vai acontecer. Às vezes as pessoas querem saber quando é que aconteceu o sucesso, quando é que foi a virada de chave, quando é que o jogo virou. Eu quero te dizer, meu irmão, segue o dia comum numa rotina, um dia após o outro, e que um dia você encontra o teu extraordinário no caminho. Alguns levam um dia a mais, outros levam uns dias a menos, alguns levam 7 anos como Gideão, outros podem levar 40 anos como Moisés, 40 anos no pasto de Midian, 40 anos levando ovelha para pastar, mas teve um dia que uma sarça pegou fogo. Eu quero te dizer, segura na mão de alguém, mas aperta assim que é para não esquecer, diga assim, ó, segue a rotina dos dias comuns, que um dia você descobre o extraordinário. Segue a rotina do dia comum, que um dia você acha o extraordinário. Não, agora já... Segue a rotina do dia comum, que um dia você encontra o extraordinário. Segue a rotina de um dia normal, que um dia você acha o extraordinário. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Davi, foi assim com os apóstolos,
Foi assim com cada um dos homens que Deus foi escolhendo ao longo da história. Foi assim comigo, é assim conosco e continuará sendo com a igreja. A gente vai seguir a rotina dos dias comuns até que algo extraordinário aconteça e a história seja toda mudada. Alguém pode crer no que eu estou pregando aqui hoje? E Gideão está lá salvando o pão da família, mais um dia comum até o dia que o anjo do Senhor apareceu. E o anjo do Senhor tinha uma missão, que eu quero destacar aqui hoje. Mudar a mentalidade de Gideão. Mudar a mentalidade de Gideão. Gideão está lá, malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor aparece a ele. E a primeira coisa que o anjo do Senhor quer mudar é a sensação de presença. O que eu disse? Sensação de presença. O Senhor é contigo. Ah, não é não. Não é não, não é não, não é não. Isso é história do passado. Deus ficou no passado, ficou nas histórias que minha mãe me contava, ficou nas histórias que meu pai me contava. Não, 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 não é não, não é não. Ei, Deus está te dizendo, eu quero restaurar a sua sensação, sua noção de presença. A gente precisa resgatar essa sensação, essa noção de presença de Deus na minha vida. No dia bom, no dia mau, no dia claro, no dia escuro, num dia de vento, num dia de chuva, num dia de sol, num dia de primavera, num dia de verão, no dia de inverno. Deus está te dizendo, num dia de alta, num dia de baixa, num dia de venda, num dia de prejuízo, Deus está te dizendo, você precisa resgatar a convicção da minha presença. Ele prometeu, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo quando tudo está dando certo, e Ele está comigo quando eu acho que está tudo dando errado. Eu tenho a presença dEle comigo. Se eu vou, Ele vai comigo. Se eu venho, Ele vem comigo. Se eu paro, Ele para comigo. Se eu avanço, Ele avança comigo. Eu tenho convicção de presença. A gente vence o medo, a gente vence a tristeza, a gente vence a angústia, se a gente começar a ter essa convicção de presença. O Senhor é contigo, homem valente. Ah, Senhor, não é não, eu sou assim. Ei, Gideão havia ouvido a história. E ele tinha uma sensação de que Deus havia ficado no passado. Era apenas um mito distante. Deixa eu te dizer, creia nesse livro e nas promessas que ele traz para nós. Eis que estarei convosco todos os dias, disse Jesus para fechar o livro, até a consumação dos séculos. Diga comigo, consciência da presença. A segunda restauração da mentalidade que ele precisava ter era a sua convicção de potencial. O Senhor é contigo, homem valente. Aqui eu gosto da expressão no NVI, que o anjo vai usar o seguinte no final do verso de número 12. Está dizendo assim, ó, poderoso guerreiro. Como é que está chamando ele? É forte, não é? Espera aí, gente. Quem é Gideão? É o cara que está malhando trigo no lagar. É um trabalhador comum que saiu para defender o pão da família. E o anjo está dizendo, ei, você que está indo trabalhar, para levar o leite para casa, para levar o pão para os filhos, está dizendo assim, você é um poderoso guerreiro. Ô irmã, quando teu marido sair para trabalhar de manhã, agarra ele, dá um beijão nele, fala assim, poderoso guerreiro. Talvez ele até atrase no trabalho.
alguns minutos. Está aí, né, Marcão? Quem entendeu? É uma convicção. O anjo chega e fala assim: poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Ah. Sabe Israel? Então, sabe a tribo mais pobre? É a minha. Da tribo mais pobre, sabe a família mais pobre? É a minha. Da família mais pobre, a casa mais pobre? É a minha. E da tribo mais pobre, da família mais pobre, da casa mais pobre, sabe quem é o filho mais pobre? Eu. Ei, Deus quer restaurar sua mentalidade sobre o seu potencial. A maneira como Ele se refere a você, a maneira como Ele fala a seu respeito, a maneira como Ele se dirige a você, é tão inspiradora, é tão maravilhosa, porque Ele sabe que te criou de um modo extraordinariamente maravilhoso. O Salmo 139, quando se refere ao modo como Deus nos criou, ele é superlativo. Deus nos criou de um modo extraordinariamente maravilhoso. Ele está dizendo: eu criei você, eu sei quem você é. Você é malhando trigo no lagar, salvando o pão da família. Você é um poderoso guerreiro. Um poderoso guerreiro que nunca lutou uma batalha, um poderoso guerreiro que nunca empunhou uma espada, um poderoso guerreiro que nunca esteve à frente de um exército. Espera aí, me ensina algo aqui hoje que eu perdi alguma coisa na história. Eu nunca levantei uma espada, eu nunca entrei numa guerra, eu nunca lutei uma batalha, eu nunca estive à frente de um exército, e o Senhor me chama de poderoso guerreiro. Alguma coisa está errada. Está dizendo: eu não estou te chamando pelo que você fez, mas pelo que eu vejo que você pode fazer. O reino de Deus se refere a nós por meio do nosso potencial. Diga comigo: potencial. De novo e mais forte: potencial. É tudo que eu posso ser, mas ainda não sou. Sabe, é a habilidade, capacidade escondida dentro de você que Deus quer revelar, que Deus quer pôr para fora. O homem te julga e te avalia pelo que você fez. Deus te chama e te escolhe pelo que você poderá fazer com Ele. É mudar a minha mentalidade sobre Deus e mudar a minha mentalidade sobre mim mesmo. Quem está comigo? Mudar a minha mentalidade sobre mim mesmo. Como me vejo, como penso, como imagino. Há um conflito aqui. Deus vai dizer para ele, olhe lá, no 14. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, com a força que você tem, vai, com a força que você, mas minha força é pequena, eu sei, é que eu compenso com a minha presença, eu compenso com minhas promessas, eu compenso com os meus dons, não sou eu que estou te enviando. Levante a mão e diga: consciência de chamado. Gostei do glória em cima, hein? Quem chamou garante. Quem está pegando a ideia? Deus está fazendo na mente dele um trabalho. Deus está fazendo na mente dele uma reorganização. Ei, eu sou com você. Você é para mim o meu poderoso guerreiro. Mas eu sou pequeno, eu sou pobre, eu nunca lutei, Ei, eu que estou te mandando. Está assinando embaixo. É no meu poder, é na minha autoridade, é na minha graça, é no meu favor. Vamos começar a quebrar esse espírito de medo.
E essa expectativa que tudo deve estar perfeito para começar. Eu vim liberar algo aqui sobre a vida de alguém, você pode levantar a mão. Ei, comece com o que tem, comece como dá, comece como pode, mas comece. Eu gosto de alguns textos, eu vou pedir para colocar aqui, ó, Provérbios capítulo 4, verso 18, põe para mim, por favor. Provérbios 4, 18, está na tela, olha só, vamos ler todos juntos? Estende a mão na direção do texto e vamos ler a escritura, vamos lá? 1, 2, 3. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Ei, o dia não é um interruptor, plá, acendeu, é assim? Vai brilhando. Você crê? Vai iluminando, até que é o sol do meio-dia. Segura na mão de alguém e diga, começa o processo. Jó 8, 7, põe para mim o texto. Jó 8, 7, está aí, ó. No 3 você lê comigo, pode ser? 1, 2, 3. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Começa. Começa pequeno, começa com o que pode, começa com o que dá. Começa. Só começa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Terceiro lugar. Deus quer restaurar nossa consciência sobre o nosso adversário. Olha o texto. Deus está dizendo, vai. Porque você vai vencer o inimigo. O que hoje lhe parece um exército, você vai vencê-lo como se fosse um só homem. O que você está achando tão grande, eu vou fazer pequeno diante de você. Toda a expressão do adversário no Antigo Testamento, dos adversários de Israel, são uma figura para entendermos o nosso adversário no Novo Testamento. A Bíblia vai nos ensinar que existe um adversário espiritual cujos crentes enfrentam, cujos crentes lutam contra ele. Quem está comigo? Abre comigo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Pega na sua Bíblia, eu preciso que você marque esse texto aí. A gente vai olhar ele, mas pega na Bíblia. Eu vou dar 1 minuto para você abrir a Bíblia aí. 1 de Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Só ir lá no finzinho. 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Observe o texto e o que a palavra do Senhor vai dizer para nós aí. Verso 8, está aqui, ó. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Preste atenção, que ele usa uma expressão, que o diabo está como o leão. Ele não é o leão, ele é como o leão. Leão é o Senhor Jesus. Leão é o de Judá, é o poderoso. Deixa o verso 8 aí. Leão é o poderoso Salvador de Israel, nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas qual é o papel do rugido do leão? O rugido do leão provoca uma instabilidade na sua presa.
O rugido é amedrontador, ele é intimidador. O rugido desestabiliza a vítima. Então, quando ele ruge na selva, aquele rugido faz com que o senso de direção, com que, sabe, o sistema nervoso da sua vítima seja abalado. E eu lhe pergunto, Satanás está pegando a maioria das pessoas, como? Num emocional desequilibrado, num rompante destemperado. Ele ruge e desestabiliza. Aí daqui a pouco você não sabe por que está brigando com o marido, não sabe por que levantou a voz lá no trabalho, por que rompeu, por que gritou, por que tudo bagunçou, porque o rugido do leão desestabilizou a vítima. Eu vim te dizer, o Senhor vai acalmar o coração, vai dar sobriedade a você, vai equilibrar tuas emoções nos próximos dias, e você não será uma presa de Satanás. A igreja não será uma presa de Satanás. Eu não serei uma presa de Satanás. Minha família não será uma presa. Ei, alguém comigo. Meu lar não será uma presa de Satanás. Veja o verso 9 de 1 Pedro 5. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. 3 mudanças. Como eu vejo Deus, como eu me vejo, como eu vejo o meu adversário. Eu vejo Deus perto, eu vejo como Deus me criou, e eu vejo o meu adversário derrotado e vencido, pela obra de Cristo, na cruz do Calvário. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar? Eu queria ler 3 versículos antes da gente terminar. O primeiro é o versículo final da nossa leitura, Juízes 6:17. Eu queria que você prestasse atenção para a nossa reflexão nos próximos minutos. Ouça. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal. Dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Eu não sei em que condição você está, mas esse homem mesmo, depois de falar com o anjo do Senhor face a face, ainda estava tomado de suas inseguranças, mas decidiu caminhar com Deus. Olha para mim rapidamente. Eu não acredito que o meu sermão hoje resolva tudo dentro do seu coração. Eu já tive um tempo que eu achava que um sermão, bastava eu pregar uma vez e eu resolveria os problemas do mundo. Eu achava isso. Mas eu sei que um sermão após o outro, uma oração após a outra, um culto depois do outro. Eu sei, meu irmão, que é um dia depois do outro que a coisa vai mudando dentro da gente. Depois desse processo todo pelo qual Deus passou com ele, um ser angelical, falando sobre Deus, falando sobre ele, falando sobre o adversário, ele diz assim: Senhor, aqui dentro ainda tem umas coisas para serem ajustadas.
Mas eu preciso destas. Eu preciso de teu favor. Eu preciso de tua graça sobre mim. Eu preciso que o Senhor me sustente dessa jornada. Há alguém que hoje, que precisa fazer essa oração comigo. Dizer, Deus, não está tudo resolvido, mas eu quero começar a jornada. Deus, não está tudo esclarecido, mas eu posso acreditar para dar mais um passo. E tudo que eu desejo hoje é que você esteja corajoso o suficiente para dar mais um passo. Senhor, se posso contar com o teu favor, se posso desfrutar de tua graça, revela para mim os teus sinais. Eu queria fazer uma oração aqui agora. Sentado mesmo como você está, dê a mão aos irmãos da direita e da esquerda. Curve a tua cabeça. Enquanto a banda sobe, eu preciso fazer a primeira oração. E a primeira oração que eu faço é esta: Senhor Jesus, dá-nos os sinais de que o Senhor está conosco. Senhor Jesus, dá-nos os sinais de que a tua presença nos guia neste caminho. Senhor Jesus, nós oramos hoje para que o nosso caminho seja um caminho de confirmações na tua presença, e que o Senhor possa a cada passo eliminar as dúvidas, as incertezas e trazer sobre mim a segurança e a confiança de que o Senhor está neste negócio. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar glória a Deus? Mais duas leituras que eu quero fazer. Pegue sua Bíblia. Romanos 12, verso 2. Alguém comigo aqui? Romanos 12, verso 2. Não amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levante a mão, por favor, e diga: a minha mente está aberta para a compreensão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela conversa de Deus com Gideão era um processo de renovação da mente. Aquela conversa de Deus com Gideão era um processo de mudança de perspectiva. Deus é comigo, Ele me fortaleceu e o meu inimigo será derrotado. Você pode declarar comigo: Deus é comigo, Ele me fortaleceu e o meu inimigo será derrotado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus aqui neste lugar? Fica de pé aí, fica de pé. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo aqui. Meu Deus não é o Deus da história, meu Deus é o Deus do hoje. Eu não sou o que disseram que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E o rugido do meu inimigo é barulho. Ele não passa de um tição tirado do fogo. Ele é uma brasa que está se apagando. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Levante as tuas mãos e diga comigo: nós somos a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Levante as mãos e diga: nesta noite, o Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo,
traz sobre mim um batismo de coragem, e as cadeias que me aprisionavam estão caindo para a glória de Deus. Diga: se Jesus, o Filho, me libertou, de verdade, eu sou livre. Quem é livre, diga glória a Deus. Quem é livre, dê um aplauso ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, querido. Último texto da nossa leitura hoje, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 17. Assim como havia um Gideão intimidado pela vida no passado, agora nos dias do apóstolo Paulo havia um Timóteo intimidado pelo desafio de se tornar o pastor de uma grande igreja. Olhe e preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus quer continuar fazendo a história com pessoas comuns, que sempre estarão intimidadas pelo desafio que está por vir. E eu quero crer que a presença do Senhor está neste lugar. Quantos podem dizer amém? É o verso 7, varão. Isso, agora sim. Olha para mim, olha para mim. Deus encontrou um Gideão intimidado pela tarefa. Deus encontrou um Timóteo intimidado pela tarefa. Deus encontrou um Júlio intimidado pela tarefa. Deus encontrou uma Érica intimidada pela tarefa. Você entende isso? Deus encontrou gente que quando olha para a tarefa diz: é muito, eu só queria salvar o pão de cada dia. E Deus vai falando com você: não, é algo além. É algo além. Você precisa entender uma coisa: a sua medida não é ter para você, a sua medida é transbordar para o outro. A medida não é ter para mim, a medida é transbordar para quem está à minha volta. E Deus está te dizendo: ei, você sempre se sentirá diminuído diante da tarefa, como foi com Gideão e como foi com Timóteo. Mas olha a fala do apóstolo Paulo, no 3, você vai ler com plenitude, amém? No 3, você vai ler com plenitude, de alma, de fé e de coração. Pode ser? Então vamos lá, 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí. Deus sabe a tarefa que colocou diante de você, e Ele vai encorajar a sua alma, Ele vai fortalecer a sua fé, e Ele vai ministrar o seu coração. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda agora, e a gente vai orar, pedindo: Deus, traz um batismo de coragem. Começa a orar aí onde você está, chacoalhe o irmão aí, marcha onde você está aí. Começa a dizer comigo: Deus vai revestir de coragem, Deus vai revestir de ousadia. Eu vou sair do lugar comum e eu vou viver a promessa que Ele tem para a minha vida. Eu não serei intimidado pelo inimigo, eu não serei cativo pelos pensamentos. A minha fé não está presa na história, mas eu tenho um Deus atual e presente que interfere, intervém na vida dos crentes para a glória dEle. Quantos podem dizer amém? O Deus de toda vitória está neste lugar, Pai. Nós queremos orar mais uma vez. Manifesta os teus milagres na vida do seu povo. Tu não és o Deus do passado. Nós não estamos sozinhos. O ciclo vai fechar. O prazo do inimigo é limitado. A vitória do Senhor já está com a data marcada na nossa vida. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O Senhor encontrou um homem acovardado. O Senhor encontrou um pastor acovardado.
O Senhor encontrou, aleluia, um profeta acovardado, mas o Senhor transformou em coragem o medo, o Senhor transformou em ousadia, o Senhor transformou em vitória. E o rugido do leão não vai intimidar a igreja, não vai intimidar o corpo de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite por uma onda de milagres. Nós oramos nesta noite por uma onda de milagres. Milagres de saúde, milagres de libertação, milagres de provisão, milagres de restauração, milagres de família, milagres de trabalho, milagres de relacionamentos, milagres de ministério. Senhor, nós estamos orando, o tempo dos milagres não cessou, a oração continua poderosa em seus efeitos, a potência de Deus está na igreja. Ah, Senhor, nós oramos hoje mais uma vez e te adoramos, meu Pai, e te adoramos, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, rebarabashere corere bas. Orere bashere calabalabalabash. Ore calabashere de calabababababashu. Orere caralabashere de caralabashe. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Até que venha um romper dos sinais de Deus no meio do seu povo. Senhor, nós não temos toda a resposta e não temos todo o entendimento, mas dá o sinal da tua presença, aquece de novo o coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.